Você agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Muito boa noite, amado ouvinte, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Está no ar mais um programa, Mensagem da Cruz, esse programa que é da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, e esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor William Rafael. É uma alegria imensa poder chegar agora na sua casa, talvez no seu carro, ou até mesmo pela internet, no seu aparelho telefônico, através desta programação com a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a permanecer sintonizado conosco em nossa programação. Eu tenho certeza que Deus haverá de falar com você, através das músicas, através da palavra de Deus, tudo isso e muito mais aqui no nosso programa Mensagem da Cruz. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. É nós com louvor, né, Lili? Há tempo e fora de tempo, eu vou falar do Evangelho e a palavra anunciar. Há tempo e fora de tempo, eu vou falar da salvação e do perdão que Cristo dá. Há tempo e fora de tempo, eu vou falar do Evangelho e a palavra anunciar. Há tempo e fora de tempo, eu vou falar da salvação e do perdão que Cristo dá. Quero ouvir? É na cidade ou no sertão, é no inverno ou no verão, no sol, na chuva ou serração, eu vou abrir meu coração, dizer que em Cristo eu encontrei. Vou falar a paz que eu tanto busquei. Vou falar, eu vou falar que todo mundo também pode ser feliz, também pode se salvar. A alegria e o amor vou falar, só na palavra do Senhor vou falar, dizer que para a sua vida só existe uma saída e Jesus pode te salvar. Há tempo e fora de tempo, eu vou falar do Evangelho e a palavra anunciar. Há tempo e fora de tempo, eu vou falar da salvação e do perdão que Cristo dá. Há tempo e fora de tempo, eu vou falar do Evangelho e a palavra anunciar. Há tempo e fora de tempo, eu vou falar da salvação e do perdão que Cristo dá. Vamos lá! É na cidade ou no sertão, é no inverno ou no verão, no sol, na chuva ou serração, eu vou abrir meu coração, dizer que em Cristo eu me encontrei. Vou falar a paz que eu tanto busquei. Vou falar, eu vou falar que todo mundo também pode ser feliz, também pode se salvar. A alegria e o amor vou falar, só na palavra do Senhor vou falar, dizer que para a sua vida só existe uma saída e Jesus pode te salvar. Segura a concertina, Lelito. Eu vou nessa pisada até amanhecer. Bora lá! É na cidade ou no sertão, no sol, na chuva ou serração, eu vou abrir meu coração. É no inverno ou no verão, dizer que em Cristo eu encontrei. Vou falar a paz que eu tanto busquei. Vou falar, eu vou falar que todo mundo também pode ser feliz, também pode se salvar. A alegria e o amor vou falar, só na palavra do Senhor vou falar, dizer que para a sua vida só existe uma saída, Jesus pode te salvar. Há tempo e fora de tempo, eu vou falar do Evangelho e a palavra anunciar. Há tempo e fora de tempo, eu vou falar da salvação e do perdão que Cristo dá. Há tempo e fora de tempo, eu vou falar do Evangelho e a palavra anunciar. Há tempo e fora de tempo, eu vou falar da salvação e do perdão que Cristo dá. Oh, 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 oh. Vamos agora à sabedoria da semana. Texto de hoje lá em Provérbios 23, verso 26, que diz: Meu filho, preste bem atenção no que digo e siga o exemplo da minha vida. E Deus aplica essa palavra ao seu coração.
novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Charles Ben e Forró Santo. Forró Santo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vamos nesse instante ao nosso momento de oração. Aonde você estiver, nesse momento, que na cidade de Bom Conselho, passando por ela em seu carro, ouvindo de sua casa, no seu comércio, aonde você estiver sintonizando esta rádio, este programa, eu quero convidar você a levar o seu pensamento ao trono da graça de Deus e juntos orarmos ao Senhor. Ele ouve nossa oração, Ele responde a nossa oração, nosso clamor. Então, junte-se a mim nesse instante e vamos orar ao nosso Senhor.
Vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai amado, nós queremos te agradecer pelos teus maravilhosos feitos sobre nossa vida, por mais uma semana que se finda, pelas tuas bênçãos derramadas até aqui, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pelo teu cuidado eternal sobre todos de modo especial. Desde o raiar do dia até o chegar da noite, o Senhor se faz presente e nos abençoa com toda sorte de dádivas espirituais. Nós queremos hoje, em nossa oração, render a nossa gratidão ao Senhor por tantos feitos em nossa vida. É em nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Vence o mal com o bem. Ter no centro de sua vida Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu Rei, Jesus Cristo, meu amigo, Jesus Cristo, meu Senhor. Jesus Cristo, meu Rei, Jesus Cristo, meu amigo, Jesus Cristo, meu Senhor. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Querido ouvinte, eu quero convidá-los agora a, juntamente comigo, refletirmos na palavra do Senhor. E o nosso texto base de hoje é Gênesis capítulo 50, verso 19 ao verso 21, que diz: José, porém, lhes disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém. A história de José do Egito certamente é conhecida por muitos, pela maneira como essa história, essa dramática história se desenvolve. Nós, por vezes, lembramos de como José
amavelmente perdoou seus irmãos e tornou-se governador do Egito. A história começa no campo, quando seus irmãos estavam cuidando dos rebanhos e José é enviado até eles para saber como eles estavam. Após uma vida de ciúmes e de temores com respeito ao comportamento do pai para com os filhos, os irmãos de José tinham para com ele aquele ciúme de que o seu pai Jacó amava mais José do que a eles. É bem verdade que Jacó, pai de José e pai dos 11 irmãos dele, tinha um certo apreço por José. Tratava ele de um modo especial, amavelmente, carinhosamente, e deixava isso muito claro que José era o filho predileto. Essa atitude gerou no coração dos demais irmãos ciúme, amargura, uma rivalidade tão grande que em uma certa oportunidade eles resolveram prender José. Certamente a intenção deles era matá-lo, mas por não terem coragem por tamanha ato de crueldade, o venderam a um mercador, a mercadores que iam para o Egito. José foi vendido, levado como escravo, mas em casa ele foi tido como morto, pois seus irmãos melaram a sua túnica com sangue de cordeiro e levaram ao seu pai e disseram: olha, o nosso irmão foi morto. Alguma fera do campo o atacou e ele morreu, só sobraram suas vestes. Ao passo que Jacó entrou em um período de luto, de profunda angústia, de pesar, porque o seu filho querido morreu. Havia sido dito que ele havia morrido. Os anos se passam e José, depois de muito sofrimento, preso, trabalhando como escravo, José recebe a missão de interpretar um sonho. O faraó perturbou-se muito porque em uma noite ele sonhou que 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. E então pede que interpretem o seu sonho, mas ninguém consegue fazer isso senão José, que neste momento inclusive estava preso injustamente, acusado de assediar a mulher de Potifar. É aí nesse momento então que o copeiro, que já havia sido beneficiado pela interpretação do seu sonho por José, diz ao faraó: há um homem que pode interpretar sonhos e ele interpretou um sonho meu. José é chamado, é levado perante o faraó e ali, ao ouvir esse sonho, ele o interpreta e diz que haveria 7 anos de muita fartura, ao passo que em seguida haveria 7 anos de muita seca. Foi exatamente nesse período que José, ao tornar-se governador do Egito, através do seu preparo e do seu planejamento para tempos difíceis, ele conseguiu reservar mantimento suficiente para que nessa longa estiagem, tanto o Egito, a região onde ele estava, e a circunvizinhança pudesse ter mantimento para suportar a terrível seca que assolava aquela nação. Foi aí então que os irmãos de José, após anos, muitos anos, voltam ao Egito para pedirem socorro, comprarem mantimento para poderem sobreviver à terrível seca. É nesse instante que José reconhece os seus irmãos, ainda que não reconhecido por eles. E agora nós temos a parte mais dramática dessa história. Quando José se apresenta a seus irmãos, eles então pensam que agora seriam fatalmente mortos por seu irmão que iria vingar-se. Mas é aqui que nós percebemos que a história não termina da maneira como nós pensamos que deveria terminar. Ao invés da vingança, do ódio, da amargura, do rancor, José concede a seus irmãos o perdão. José concede a seus irmãos a mão estendida para alimentá-los e ainda cuidá-los e protegê-los, suprindo todas as suas necessidades. José chama a seu pai, José chama a seus familiares e todos agora vêm para o Egito para serem cuidados, para serem alimentados, protegidos por José, que ora era governador. É aí então que após a morte do pai de José, Jacó, os seus irmãos tornam a se preocupar. Ele não nos matou antes, mas agora certamente vai nos matar. É quando então em uma conversa com José, ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Não tenham medo, porque eu vou sustentar vocês e seus filhos. José entende que não se paga o mal por mal. José entende que não se paga a maldade com maldade ainda. Pelo contrário,
Ele transforma o mal que recebeu em bem vindo da parte de Deus. Essa certamente é uma das extraordinárias lições que nós aprendemos com a história de José do Egito. E ele vai dizer isso: vocês planejaram o mal, mas Deus tornou em bem. Aquilo que para os seus irmãos era uma estratégia de morte, para José, na verdade, era o plano de Deus que estava sendo executado sabiamente. E aquele homem que foi vendido como escravo, agora como governador do Egito, foi o que salvou a vida de muitos. Essa história nos lembra também a maneira como Cristo veio a esse mundo de maneira humilde, foi humilhado, foi ultrajado, foi preso injustamente, derramou o seu precioso sangue para nos salvar. Ele não revidou quando ultrajaram, ele não esbofeteou os seus perseguidores quando eles o esbofetearam. Pelo contrário, lá na cruz do Calvário, preso injustamente, crucificado de maneira terrível, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O próprio Cristo é o nosso maior exemplo. Não apenas exemplo, mas ele é a encarnação da graça para todos nós. Através de sua morte, através do seu sofrimento, nós temos paz com Deus. E a Bíblia vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A história de José do Egito reflete claramente a maneira como Deus graciosamente nos amou, a maneira como nós também precisamos nos comportar para com o próximo, a maneira como nós precisamos lidar com os sofrimentos, com a maldade, com a inimizade, transformando o mal em bem. Porque foi assim que Deus fez com José. Foi assim que Deus fez para conosco ao enviar Jesus para morrer por nós. E Paulo vai dizer: ainda quando nós éramos pecadores, para nos ensinar a necessidade do perdão. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que através da história de José e através da história do próprio Cristo, nós possamos entender que nada foge do controle de Deus, que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida e que, por vezes, o sofrimento que nós passamos faz parte desse propósito, faz parte desse projeto e nós precisamos utilizar tudo isso para a glória do nosso Deus. Deus aplique essa palavra ao seu coração e te conceda um final de semana abençoado com o Senhor. José, um sonhador, menino meigo tão bondoso e capaz, era amável, submisso e querido por seus pais, mas os seus irmãos, tomados por inveja, machucaram com as suas mãos. José, traído foi por seus irmãos, jogado em um poço, que escuridão. Como escravo foi levado ao Egito por estranhas mãos, separado foi do amado Pai, mas ao Deus do céu foi leal. José, provado foi, caluniado e jogado em uma prisão. Apesar de tudo, prosseguiu fiel,
ao Senhor. Mas o Deus do céu recompensou sua fé, o transformou em governante da nação. José, traído foi por seus irmãos, jogado em um poço, que escuridão. Como escravo foi levado ao Egito por estranhas mãos, separado foi do amado Pai, mas ao Deus do céu foi leal. José, traído foi por seus irmãos, jogado em um poço, que escuridão. Como escravo foi levado ao Egito por estranhas mãos, separado foi do amado Pai, mas ao Deus do céu foi leal. E nós chegamos ao fim de mais um programa Mensagem da Cruz. Mas eu quero convidar você a estar conosco aqui em nossa igreja, na Praça Dantas Barreto, sem número, no centro de Bom Conselho. Domingo pela manhã, às 9h30, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E à noite, às 18h30, o nosso culto de celebração ao Senhor. Toda quarta-feira, às 19h30, nós temos aqui em nossa igreja o nosso momento de culto de oração e também o nosso estudo doutrinário. Você é o nosso convidado a participar das programações da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, mas também a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, @IP Bom Conselho. Siga as nossas redes sociais e acompanhe toda a nossa programação. Quero agradecer a sua audiência, desejar a você uma semana abençoada e que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir. Um forte abraço. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.